Primeiro vamos ler um texto da poderosa, da palavra de Deus. Encontra-se em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, tá? Reforçar para os amados, você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, é um canal de estudo bíblico, tá bom? Tem estudo sobre o batismo no Espírito Santo, tem uma palavra diária, tem várias mensagens abençoadas da parte de Deus, canal Gerados pela Palavra. Se inscreva lá, tem um estudo do Apocalipse, do capítulo 6 até o 22, para você ser mais edificado. Canal Gerados pela Palavra, tá? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 15, 16 e o 17. É o texto áureo da aula de hoje, sobre arrebatamento da igreja. Diz o coral da igreja: 3. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor. O 18 que é mais tremendo, 18 é o mais tremendo também. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então a palavra do arrebatamento é uma palavra de consolo para a tua vida, para a nossa vida, tá bom? Iminência, primeiro ponto aí na página de número 10 da sua apostila, tá? Eu coloquei aí iminência versus sinais. Por que eu coloquei iminência versus sinais? Porque existe alguns teólogos que entendem que se é iminente não pode ter sinal, tá? Mas eu acredito que mesmo sendo iminente, ou seja, que pode acontecer e ocorrer a qualquer momento, eu acredito que mesmo assim possa ter os sinais. Porque o sinal ele não marca data, o sinal ele não marca dia e o sinal ele não marca a hora, tá bom? Por isso que eu acredito que os sinais e a iminência, a doutrina da iminência, elas se completam na minha visão, porque uma vai falar que o arrebatamento da igreja pode ocorrer a qualquer momento, e é verdade, e a outra vai nos mostrar os sinais que se aproximam o arrebatamento da igreja, tá? Que o arrebatamento da igreja está se aproximando, mas não está dizendo que vai ocorrer, não marca uma data, não marca um dia e não marca uma hora, tá? Então nós vemos aí sobre que a iminência e os sinais, eles se completam, eles não se contradizem, tá bom? Porque alguns vão dizer, se tem sinais, então você sabe que não vai ter arrebatamento. Eu já não acredito assim. Eu acredito que os sinais, o arrebatamento acontece no meio dos sinais, porque nós vimos a aula anterior que os sinais eles também vão parecido, né? O que vai acontecer no dia de hoje, o que acontece no período tribulacional da grande tribulação vai continuar ocorrendo, só que de uma maneira, de uma forma que nunca houve na história da humanidade, nem jamais haverá, tá bom? Então nós vamos ver aí. Isso daqui é o mapa escatológico dos eventos escatológicos, tá? Você pode observar aí que está dizendo eventos nos céus, tá? E eventos na terra, tá bom? Nós já estudamos sobre a primeira aula sobre as escolas de interpretação, sobre um pouco o princípio das dores, nós estudamos a aula anterior, e os sinais, tá bom? Hoje nós vamos estudar sobre o arrebatamento da igreja, tá? Observa aí nesse mapa que tem duas interpretações acerca do arrebatamento antes da grande tribulação, tá? Como eu já falei para vocês, existem teólogos que entendem que o arrebatamento ele vai ocorrer antes da grande tribulação, outros que entendem que ele vai ocorrer no meio da grande tribulação e outros que entendem no final da grande tribulação, tá? Nós estamos ensinando aqui na Bíblia, vocês vão ver daqui a pouco a quantidade de versículo que tem, que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação, porque não tem evidência bíblica de que a igreja possa passar pela grande tribulação, tá bom? Olha só,
Você pode ver aí, isso daí é um mapa escatológico dos eventos escatológicos. Tem os eventos que vão ocorrer nos céus. A aula de hoje é sobre os eventos que vão ocorrer nos céus, tá? Aula que vem, se Deus quiser, nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo e também sobre as bodas do Cordeiro. Essas duas formas que eu coloquei aí, todas as duas elas são coerentes, tá bom? Se você observar aí na sua página do mapa escatológico, você vai ver que uma está dizendo que quando você é arrebatado, acontece o tribunal de Cristo nos ares, tá? E depois, no período tribulacional, aqui na terra, lá no céu, nós iremos ter as bodas do Cordeiro. É o mapa da parte de baixo da folha, tá bom? O mapa da parte de cima também é outra interpretação que alguns teólogos pré-tribulacionistas, ou seja, que acreditam que o arrebatamento será antes da grande tribulação, eles entendem que nós seremos arrebatados e lá nos céus mesmo que vai ter o tribunal de Cristo. E que lá nos céus vai acontecer as bodas do Cordeiro, tá? Eu acho mais coerente o mapa, o gráfico de baixo, tá bom? E eu vou te mostrar por que eu entendo que seja mais coerente, tá? Tem alguns teólogos que dizem, eles entendem que o tribunal de Cristo, ele será para galardão. O tribunal de Cristo, eu vou dar aula aqui semana que vem, se Deus quiser, ele é para os cristãos, tá? Esse não é o juízo final. O juízo final nós vamos falar lá quando estiver acabando o curso, o seminário de escatologia, tá bom? Mas o tribunal de Cristo, eu entendo que ele é nos ares. Quando a igreja é arrebatada, a Bíblia diz num texto que nós acabamos de ler, tá? Que nós iremos encontrar com o Senhor e com aqueles que estiverem ressuscitados. Nós iremos nos encontrar com ele nos ares. E nós entendemos que alguns motivos que a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo nos ares, por quê? Primeiro, porque ali vai ter galardão que vai ser recebido e pessoas que não vão receber galardão, cristão que não vai perder a salvação, mas que também não vai receber galardão, tá bom? Segundo, porque nas bodas do Cordeiro, que é o casamento místico entre Cristo e a igreja, a noiva ela já deve estar preparada. Então, se ela já deve estar preparada, ela tem que ser galardoada. Terceiro, Jesus vai dizer no livro de Apocalipse: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, tá? Eu vou pormenorizar na aula que vem, semana que vem, tá bom? Por isso que nós entendemos que a mais coerente com a Bíblia é dizer que as bodas do Cordeiro, 7 anos que vai acontecer a tribulação aqui na terra, 7 anos de bodas do Cordeiro nos céus, apesar de saber que nos céus não vai ter templo cronológico como nós temos aqui na terra, mas é uma inferência por causa dos eventos terrenos, tá bom? Então, arrebatamento da igreja, a aula de hoje, o tribunal de Cristo nos ares e as bodas do Cordeiro nos céus, tá? Vamos lá, iminência, abre aí na sua página de número 10, aí na sua apostila. Iminência versus sinais. Eu já disse que eles não se contradizem, mas se completam. O que significa a iminência? Vamos ler primeiro o que está na apostila, depois eu vou explicar. Alguns consideram que as doutrinas dos sinais e da iminência são contraditórias, não podendo assim ser conciliadas, percebendo as diferenças quando entendemos que os sinais, preste atenção nisso daí, se você tiver com a caneta, marque aí na sua apostila, que é um ponto bem interessante, que vai diferir um do outro, tá? Vai dizer que a iminência não é a mesma coisa que o sinal, mas também vai mostrar que eles se completam, tá bom? Então, observa aí, olha só o que está dizendo aí na apostila. Percebemos as diferenças quando entendemos que os sinais estão mais ligados a um período de tempo. Olha só. E a iminência ao momento exato dentro desse período de tempo. Olha para cá, em nome de Jesus, eu vou fazer uma linha aqui, uma linha do tempo, para você entender. Tá bom? Os sinais, vamos dizer que seja assim, tá?
Olha para cá para você entender a diferença que nós vamos mostrar aqui. E por isso que eu digo que eles se completam, apesar de serem diferentes, tá? A linha do tempo é essa daqui, tá bom? Nós estamos vivendo o princípio das dores, sim ou não? E os sinais, eles estão acontecendo, sim ou não? Então, qual é o sinal? O sinal é o quê? É um período de tempo. Período de tempo que está passando. Isso daí está ligado aos sinais. Está intrinsecamente ligado aos sinais um período de tempo que está ocorrendo os eventos. Agora, o que é a iminência? A iminência diz que qualquer hora Jesus ele pode voltar para arrebatar a igreja. Então, qual é a diferença? Os sinais, eles são um período de tempo, como está na apostila de vocês aí, tá? E a iminência, ela está ligada a dentro desse período, um momento exato, tá bom? Um momento exato, tá? Quando nós lemos na Bíblia acerca da volta de Jesus, ele vai falar sobre o Cronos e sobre o Kairos. E é o mesmo entendimento. Um está dizendo sobre um período de tempo e o outro está dizendo sobre um momento exato dentro desse período. Tá bom? Deu para vocês entenderem aí sobre a linha do tempo? Então aqui é o momento exato, tá? É quando Jesus disse: do dia e a hora ninguém sabe, tá bom? Mas os sinais podem ser vistos, como eu mostrei na aula anterior. Os sinais, eles podem ser percebidos, como nós temos visto nos nossos dias, tá? E os sinais, eles vão ocorrer em quantidade, em potência, em frequência cada vez maior. Os sinais, eles são percebidos, você pode vivenciar esses sinais. Agora, o momento exato, você sabe que Jesus vai vir? A hora, o dia, o momento exato, ninguém sabe. Então a iminência, ela está ligada ao momento exato, tá? O dia e a hora ninguém sabe. Agora os sinais é o período de tempo que vai acontecendo os sinais. Quem entendeu isso, diga graças a Deus. O que significa iminência, tá? Iminência é o que está próximo, o que está prestes a acontecer a qualquer momento, tá bom? Então nós vemos aí, tá? Vamos ler lá na Bíblia, lá um texto que vai mostrar claro essa diferença. Está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 32 e 33 e o 36. Olha o que Jesus vai dizer acerca do sermão profético. Ainda no sermão profético: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Próximo, observar a palavra, o termo próximo. Sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Então Jesus está dizendo, quando você vê os sinais acontecer, você sabe o dia e a hora? Não, ele está dizendo o quê? Que você sabe que está próximo. É diferente de saber o dia e a hora. É diferente de como muitos que tem aí nos dias de hoje, estabelece data. Ah, Jesus vai voltar em fevereiro, Jesus vai voltar em agosto, Jesus vai voltar, e Jesus não volta. Ah, Jesus vai voltar na virada do milênio, e não ocorreu essa volta de Cristo. Por quê? Porque nós não podemos estabelecer data. Agora observe, no versículo 36, no versículo 32 e 33, ele falou que nós podemos identificar quando está próximo. Agora olha o versículo 36, que é acerca da iminência, o coral da igreja, vai. Conseguiram observar essa diferença? Então ele está dizendo ali, vós podeis ver que está próximo. Aí daqui a pouco ele continua o sermão e ele diz, mas o dia e a hora ninguém sabe. Entendeu?
Só o Pai que sabe, entendeu? Quando ele estava aqui na terra foi isso que ele disse, tá? Vocês conseguiram pegar a diferença? Sinais é um período que vai ocorrendo eventos. Iminência fala de um momento exato, tá? Do arrebatamento da igreja, ou seja, que ele pode ocorrer a qualquer instante, a qualquer momento. Vamos ler alguns textos que nos vai dar base bíblica para a doutrina da iminência. Semana anterior, aula anterior, nós falamos sobre os sinais e nós vimos vários textos aí. Agora hoje nós vamos falar sobre iminência e arrebatamento, tá bom? Abre lá sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que é o texto da aula de hoje, sobre o arrebatamento da igreja, mas vamos prestar atenção em alguns termos que Paulo usa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, tá? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Dizemo-vos, pois isto. Quem é que está falando? Quem é que está falando no texto aí? Quem escreveu? 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo. Olha o que ele está dizendo. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor. Quem é o Senhor aí no texto? Jesus. Então ele está escrevendo algo que ele recebeu de Cristo, tá? Agora continua. Olha o que Paulo está dizendo. Que nós, está na sua Bíblia aí? Eu pergunto para a igreja, quando Paulo está escrevendo isso, ele está se incluindo no texto? Não, por que não? Sim, porque sim. Porque nós, os que ficarmos vivos. Paulo está se incluindo aí no texto? E o arrebatamento aconteceu na época dele? Não, mas ele esperava para agora ou para a época dele? Para a época dele. Porque o arrebatamento é algo iminente, que pode acontecer a qualquer momento. Até na Bíblia, os apóstolos esperavam o arrebatamento para aquela época. Entendeu? Então, por quê? Porque pode acontecer a qualquer momento, tá bom? Outra coisa, vamos continuar lendo aí, continuação do versículo. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Observe que a conjugação dos verbos é sempre incluindo Paulo. Então ele entendia que Jesus podia vir a qualquer momento, tá? Olha o versículo agora, de número 17. Pula para o 17. Aí ele vai dizer: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Você observa no texto que a doutrina da iminência, ou seja, que Jesus pode voltar a qualquer momento, não é uma invenção da Assembleia de Deus, ela é bíblica. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, ele esperava Jesus a vir na época dele a qualquer momento. Tá bom? Entendeu aí? Vamos ler outro texto. Abre lá em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, novamente. Vamos ler uma sequência de versículos ali, para você entender sobre a iminência, tá? A doutrina da iminência. O coral da igreja vai, porém... Versículo 42, o coral da igreja, vai. Versículo 44, a igreja. Também, porque o Filho do Homem... 50, o coral da igreja, versículo 50, vai. Mateus 25, 13. Mateus capítulo 25, versículo 13. O coral da igreja. Amados, como eu expliquei na aula anterior, você pode ver que o texto da iminência, ele fala que algumas pessoas vai ser pego desprevenido.
Eu disse semana passada, a igreja será pega desprevenida? Não, porque Jesus vai arrebatar uma igreja preparada ou despreparada? Então quem está preparado vai ser arrebatado. Então quem está preparado e será arrebatado não será pego desprevenido. Diga glória a Deus por isso. Então o texto quando fala, veio o Senhor daquele servo o dia que ele não esperava. Ele não esperava porque ele estava desapercebido. Ele não estava preparado para a vinda do Senhor. Mas a doutrina da iminência nos ensina que nós devemos esperar preparados o nosso Senhor para nos arrebatar a todo e qualquer momento. Só será pego desprevenido quem tiver despreparado, mas quem tiver preparado será arrebatado, será tomado, será levado com poder e glória pelo teu Senhor, igreja. Vamos lá, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos agora, capítulo de número 13, ainda sobre a doutrina da iminência. Ah, mas a doutrina da iminência não está na Bíblia. Está na Bíblia, o apóstolo Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, incluindo ele, esperando a volta de Cristo para o momento que ele vivia ainda. Jesus falou sobre a iminência, tá? Em Mateus 24, 36, 42, 44, 50, Mateus 25, 13. Agora abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 13. Ainda sobre a iminência, tá? 13, versículo 32 e o 33. Olha o 33, vai igreja. Entendeu? Pelo fato de nós não sabermos, nós devemos olhar, vigiar e orar. Então Jesus ele nos alerta. Por quê? Porque quem olha com atenção, ele está prestando atenção em tudo que está acontecendo. Quem vigia, ele está esperto para não ser pego desprevenido. E quem ora está em ligação contínua e comunhão com o Senhor que virá o buscar. Então quando Jesus fala, olhai, vigiai, orai, é para que a igreja que está preparada vai estar dessa forma. Nós não sabemos o dia nem a hora, não sabemos. Mas nós devemos estar preparados a todo momento para aquele grande evento que será o arrebatamento da igreja. Os sinais, ele nos mostra que está próximo. A iminência, ela nos diz que nós temos que estar preparados a todo instante, a todo momento. Porque o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer instante. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas. Agora vamos para Lucas, capítulo 21. Lucas 21, 34 ao 36, diga, ô glória. O coral da igreja, vai. De embriaguez e dos cuidados da vida. Parou, olha aí, observa. Vocês observaram o que Jesus está dizendo aí no texto, no versículo 34? Ele está dizendo que a pessoa que carrega o seu coração de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados dessa vida, aquele dia vem de improviso e pega aquela pessoa despreparada. Por quê? Porque o coração dela está no pecado, o coração dela está nas coisas erradas. Mas vamos continuar aí, versículo de número 35 e 36, o coral da igreja, vai. (36) Meu Deus, dignos. É para você dar um brado de glória esse texto aí. Olha só o versículo 36. Vigiai, pois em todo tempo orando. Jesus não fala assim, vigiai um pouquinho de tempo.
Vigiai em todo o tempo orando. Olha o que Jesus fala, meu Deus do céu. Para que sejais havidos por dignos da glória, de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Ou seja, de evitar a grande tribulação, de evitar passar pela ira de Deus. Nós vamos ter a aula da grande tribulação, vou explicar pormenorizadamente, tá? Então Jesus está dizendo, se você ficar vigilante o tempo todo, se você orar o tempo todo, você não vai ficar aqui na grande tribulação. Você será arrebatado antes, você será tomado antes, você irá para o teu Senhor antes de tudo aquilo que vai vir sobre os habitantes de toda a terra, tá? Ainda vou dar aula sobre a grande tribulação, tá bom? Aí ele vai dizer que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quem quer você cair é Satanás, irmão. Jesus te espera te encontrar em pé na presença dele. Tá bom? Então, quem quer você cair é Satanás, tá bom? Jesus está dizendo, e de estar em pé diante do Filho do Homem, oh glória. Então o arrebatamento da igreja, ele é iminente, ele pode ocorrer a qualquer instante. Outro texto, está lá em Tiago capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do... Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com... até que receba a chuva temporã e seródia, tá? Então o que ele está dizendo aí, ó? Você aguarda a vinda do Senhor até que receba, como o lavrador recebe a chuva, você vai receber a convocação do Senhor. Versículo 8, tá? Olha o que a Bíblia diz, o coral da igreja, vai. Meu Deus, meu Deus, fortalecei-vos o vosso coração, meu amado. Você vem para um estudo, um seminário de escatologia, eu já falei aqui, vou repetir, não é para você ficar com medo, não é para você ficar atemorizado, não é para você sair daqui da igreja, quando ver os sinais, você começar, ai, eu estou com medo que Jesus vai voltar. Não, amado, é para você sair daqui com o teu coração fortalecido. Quando você vê o sinal, você fala, ora vem Senhor Jesus, vem para me buscar, vem arrebatar a sua igreja. Ele está dizendo, meu Deus, sede vós paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago esperava a volta de Cristo para aquele momento. Quando ele estava vivo, ele estava dizendo, a vinda do Senhor já está próxima. Ou seja, a vinda do Senhor é iminente. Porque iminente significa aquilo que está próximo e que pode acontecer a qualquer momento. Quantos podem dizer graças a Deus? Não acabou não, versículo 9, o coral da igreja, vai! Eita glória! Versículo 7, olha o que ele diz, sede paciente. Versículo 8 ele vai dizer, sede paciente, fortalecei o vosso coração. Versículo 9 ele vai dizer, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenado. O juiz está à porta, oh glória, aleluia. O juiz está à porta. Ele está entendendo ali no versículo 7, qual é o termo de iminência que está no versículo 7, ele vai dizer, até que receba, tá? Até que receba, porque ali ele está falando do momento que a chuva cai, tá? Quando o lavrador espera pacientemente, então a chuva vem e cai lá, tá bom? Então o termo de iminência no versículo 7, até que receba. O termo de iminência no versículo
De número 8, a vinda do Senhor está próxima. E o termo de iminência no versículo 9, eis que o juiz está à porta. Quantos podem dizer graças a Deus? Amém, amados? Dá uma salva de palmas para Jesus, Ele merece, Ele é digno. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Para nós encerrarmos acerca do confronto que alguns dizem, tá? Sobre a iminência e os sinais, vamos ler mais 2 textos aí rapidamente, lá em Atos capítulo 1, versículo 7, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Atos 1, 7, o coral da igreja, vai. Então, nesse texto aí no grego, quando ele fala assim, ó, não vos pertence saber os tempos, ele está falando sobre o cronos, tá? No grego é cronos. Quando ele fala, ou as estações, é o kairos, é aquilo que eu falei. Um é o período de tempo, que é o cronos, e o kairos é um momento de tempo, um momento, melhor dizendo, dentro do kairos, dentro do cronos, tá bom? Então, quando ele fala assim, não vos pertence saber os tempos, que é o cronos, e nem as estações, que é o kairos no grego, tá? Um vai falar sobre um período de tempo e o outro vai falar sobre um momento exato neste período aí, tá bom? Abra sua Bíblia mais uma vez agora, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, para nós encerrarmos sobre iminência e sinais, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva. Por quê? Porque Paulo estava falando para uma igreja que era lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma igreja que estava preparada, uma igreja que sabia identificar os sinais e que estava preparada para a iminência do arrebatamento. Então ele vai dizer, não necessito que vos escreva sobre os tempos e sobre as estações. Quando você lê os outros versículos, os versículos posteriores, você vai ver, ele vai dizer, vós não sois das trevas para que aquele dia vos surpreenda, vós sois da luz, sois filhos da luz, tá? Então a igreja, ela não será surpreendida, vai vir, o arrebatamento da igreja, ele vem de surpresa, ele vem de improviso, mas a igreja, ela vai estar preparada, tá? Quem será surpreendido vai ser quem ficar.